Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Vamos fazer um barulhinho. Fez um barulhinho, olha só que maravilhoso. Esse aqui é o suco da alegria, Negroni, by Dalton Passos Jr. Ele que esteve aqui no episódio, não vou lembrar o número. Mas esteve aqui esse ano. Esteve pra aqui falar esse de ano. experiência do cliente. Experiência do cliente. Então, nesse clima de retrospectiva, Final de Dalton ano. esteve aqui com a gente, It's. nos serviu com a belíssima bebida It's, né, de sua empresa, que faz essas maravilhosas bebidas já engarrafadas. Tem Negroni, que mais? Tem o Fitzgerald. Que foi o que a gente tomou outra vez, né? Quando ele veio, então, pô, olha que bacana. Ele criou a fórmula e tá aí, vendendo e patrocinando o podcast. Exatamente. Rumo a 2026. Rumo a 2026. Cássio não pôde estar presente, afinal de contas, aniversário Da mamãe. da mamãe. E a mãe do Cássio, que a gente sabe que Aprova que ele beba muito. critica o cara, critica o podcast porque ele bebe muito quando está aqui com a gente. Mas espero que exatamente nesse momento ele esteja bebendo com a mãe dele para comemorar então o aniversário dela. Hoje que é dia 17 de dezembro, estamos realmente na última gravação do ano. Última do ano que, se você tá ouvindo agora, significa que já é 2026. Já é 2026. O episódio vai pro ar no primeiro dia do ano. Então a retrospectiva é realmente de tudo que rolou do ano passado e com certeza a gente vai falar um pouco do que a gente espera para 2026. Exatamente. Então, esse clima de festa para falar aí de como foi esse ano. Boa. Um brinde. Um Boa. brinde. E Começando por quê? Girou bem na hora, né? A gente... Bom, né? Bom. E a gente tá tomando do jeito certo, que o Dalton ensinou a gente. Esse pode virar um corte para ele. Ele veio aqui e passou a recomendação que um drink bom você sempre toma com pouco gelo. Então a gente tá com uma pedrinha minúscula que tava no finzinho ali da forminha. Ele vai ficar doido de ouvir isso, porque a única coisa que ele falou é: tem que tomar com muito gelo. Imita ele aí. Eu não vou lembrar. Não vai conseguir agora. É muito gelo. Pô, não esquece de pôr o gelo. É uma mistura de Dalton com Celton. É o Celton. O nome já é bem parecido. E, enfim, cara, acho que o primeiro ponto aí a gente destacar na retrospectiva tá aqui na tela. Você que tá escutando, abre o celular e olha aí, cara. Esse é o nosso logo desde esse ano, desde 2025. Nosso logo / slogan também, né? Conectando cérebros, transformando a prática. Então, essa junção aí entre Brains for Share e Movimento em Foco, mantivemos o roxo pela questão da sabedoria, né? Uma cor fora do padrão do comum na área da saúde. Azul, verde, geralmente, que é a cor da Brains for Share originalmente. A gente pegou o roxo do Movimento em Foco, juntou com o cérebro da Brains for Share e teve esse slogan novo aí que eu acho que faz Muito bastante sentido. E o slogan é realmente compartilhando cérebros, né? E transformando a prática. E eu acho que é legal porque esse slogan combina muito com o que a gente tinha de propósito lá no finalzinho de 2024, quando a gente fez o evento na Lagoon, onde a gente fez uma premiação lá, chamado Movimento é Meu Foco, reconhecendo as pessoas que a gente considera que fazem um trabalho legal do ponto de vista de difusão do que é o conhecimento acerca do movimento, de assistência em relação a usar ali conhecimentos que são importantes na área do movimento e da saúde para prestar um serviço bom para o cliente final. E bom, assim, bom eu fui raso, é realmente excelente. Então a gente quis realmente reconhecer as pessoas que carregam a bandeira do movimento e tem como foco na atuação o movimento como ferramenta de intervenção. E lá a gente falou, a gente vem fazendo muita coisa e produzindo bem no podcast,
digitalmente, vem crescendo, e esse ano é um ano para estreitar os laços com quem nos acompanha, com quem nos ouve, e transformar isso em algo um pouco mais próximo, conectado presencialmente, a ponto da gente conseguir dar um passo além na transformação da prática dessas pessoas. A gente já ouve o feedback de todo mundo que ouve a gente enquanto está na academia, está lavando a louça, está passeando com o cachorro, está fazendo outras tarefas e tem insights legais, mas a gente quis pôr lado a lado, numa maca, com a gente ali mentorando, tutorando e falando, ó, esse é o caminho aqui na hora de intervir com o seu cliente, com o seu paciente. E é bem legal olhar de retrospecto no retrovisor do ano e falar, opa, a gente atingiu aquela meta. Legal, é isso. É isso. E o ano passado, no fim do ano passado, esse evento, o Movimento é o Meu Foco, foi o primeiro, vamos dizer, evento presencial nosso, né? Com uma proposta realmente bem diferente, né? Aproximar as pessoas que a gente vê que fazem a diferença na prática de outras, né? Seja via ensino, seja via prática, seja empreendendo, né? Tipo, Com suas fisioterapeutas clínicas, que têm com os suas seus clínicas e que espaços. conversam a mesma língua que a nossa, que é a língua da reeducação E funcional, que às vezes a principalmente. gente vê que eles ficam muito fragmentados, né? Cada um muito no seu local e sem ter essa intersecção de momento de troca, de realmente algo que conecte todos eles, porque existe, mas não existe esse momento de conexão, né? Exato. E o Movimento em Foco vem nesse sentido da unidade. Então, aquele primeiro momento, o primeiro evento presencial foi com esse propósito, e os eventos desse ano, portanto, vieram já com o propósito de aplicar na prática e mostrar na prática tudo aquilo que a gente preza, né? E o que a gente faz, e o que a gente tenta ensinar aqui de uma forma descontraída aqui, numa conversa, mas com muito conteúdo, muito robusto, só que ali num momento estruturado, em formatos inicialmente de discussão, de aprofundamento, né? Então a gente, né, vocês que ouviram episódios ao longo do ano, a gente fez cerca de 3 blocos de 3 episódios com uma temática específica, e numa quarta semana, portanto, então uma periodicidade, idealmente seria de uma vez por mês, acabou que saiu um pouco menos que isso, mas o formato era 3 episódios que se conversam muito bem. Ao final desses 3 episódios, uma discussão de aprofundamento presencial, né? Então, fizemos 4 desses encontros, né? Em que eu vou até pedir para a Cris depois ir puxando as imagens para a gente ir vendo e discutindo cada um deles, de repente, como foi. Acho que pode voltar. O primeiro deles aconteceu justamente na Lagoa, onde aconteceu o evento do Movimento é o Meu Foco, que foi esse. E o que a gente discutiu aí, Franco, nesse primeiro? Esse primeiro, bom, vale falar de todos os 3, né? Esses 3 tiveram como objetivo montar ali um raciocínio que ao final a pessoa conseguisse atuar na funcionalidade, que foi a quarta discussão. Mas no primeiro a gente tratou ali coisas relacionadas com princípios, né? Princípios de treinamento físico. E esse é um assunto que, no geral, a educação física domina e vê de cabo a rabo ao longo da graduação, mas o fisioterapeuta, um médico, psicólogo, vem menos, né? Eles vão ver em um contato, às vezes, muito raso, ao longo ali de um ciclo de pós-graduação, alguém que já está querendo se inserir no esporte. Então, a gente quis trazer para todo mundo o como que esses conceitos podem ser aplicado de forma um pouco mais prática, e o Renan abriu as portas para a gente iniciar esse projeto. E você, ouvinte assíduo e que participou, abre o vídeo aí, olha aí, você tá aí na nossa tela, você tá exposto. Legal, vocês fazem parte disso. Eu acho que isso que é uma mensagem legal, assim. Isso só acontece porque tem gente acompanhando e tem gente que a cada evento desse vem trazer pra gente o quão diferente o quanto faz diferença, o quanto sente que traz mais segurança a sua prática depois de uma prática como essa. E a gente chegou em algum momento a coletar feedbacks justamente de pessoas que participaram, né? Como é que tá o modelo? Tá interessante? Não tá? A gente precisa ajustar.
cara, não, tá muito interessante, precisa ajustar isso, aquilo, a gente tá ouvindo vocês, né? Então, Tanto é que a gente usou esses pilotos, digamos assim, para depois ir estruturando cursos que fariam sentido, né? Até meio sob demanda do público que mais acompanha a gente. legal. E aí, segundo evento, vamos lá, Cris, ver se a gente consegue passar. Então, o primeiro foi na Lagon, Fisioterapia Esportiva, do Renan Calori. A segunda foi na Alpes Saúde Esportiva, do Bruno Costa E do e do Rafael Cônsolo. Cônsolo. Tá aí a imagem, e esse é uma imagem que já denota, já mostra muito o que foi, o que costuma ser esses eventos, né? Bem prático. Tem alguma passagem por uma teoria no início, para que fique claro também como que vai funcionar a própria prática e para determinar certos objetivos ali para aquela prática, né? E o que é legal é esse acompanhamento próximo, né? A gente está vendo que tem 3 macas, 2 a 3 participantes ali por maca, e um de nós em cada uma dessas macas pondo a mão, Muito dando próximo, instrução, super próximo, né? Então, muito íntimo. é algo que raramente a pessoa que está na graduação tem a oportunidade de ver alguém mais experiente atuando. Você sempre vê o discurso, você vê lá o pré e pós de alguns casos, mas ver pôr a mão na massa é muito raro. Então esse é um momento ali que destrava, opa, olha como a pessoa faz, olha o que ela fala, olha o jeito que ela se posiciona. Isso faz muita diferença. A gente, por estar atuando junto dentro da Care Club, a gente teve muita oportunidade de ver o Cássio atendendo, no próprio HC, acompanhando os estágios do esporte lá do HC. E, cara, se pra mim é um privilégio ver ainda o Cássio atender, ou ver a prática, ver o discurso, imagina pra quem não teve tanto contato com o Cássio e com pessoas experientes, enfim, acho que uma das coisas mais trazidas geralmente relacionadas a esse tipo de evento foi realmente a segurança ao sair dali, né? Falou, cara, tô vendo que o que eu tava fazendo não tava tão diferente do que vocês costumam fazer, parece que eu tô numa linha parecida, eu preciso melhorar isso, enfim, acho que, cara, foi muito legal, a gente sai desses eventos realmente energizados, assim, foi muito legal mesmo. E aí o próximo já foi na Endure, né, do Marcelo Rodrigues e da Natália Febrini. Eles tinham inaugurado o espaço há pouquíssimo tempo, né? E já abriram as portas pra gente, e a gente levou aí nossa última discussão. Ali a gente não falou o tema, né? Mas na Alpes foi sobre aprendizagem motora. E aqui foi sobre planejamento terapêutico. Então, tudo encadeado para que no final dessas 3, claro, cada uma delas trabalhou muito a fundo como aquele fundamento, aqueles conceitos vão ajudar na prática, mas ao final dela tem uma construção que, se a pessoa já é safa, ela sacou ali como aquilo vai ajudar. Mas, putz, essa foi uma que ficou muito clara, porque o Rafa conseguiu trazer um caso, cara, vou dizer mastigado, do começo ao fim da avaliação, e do começo ao fim do planejamento, né, entre avaliação e planejamento, todos os testes que chegaram ali no que seria a causa raiz a ser abordada, o ponto de partida do tratamento, e algo que a gente tem muita dificuldade, que é documentar o tratamento, porque geralmente você está sozinho com o paciente, você não tem muito tempo de, deixa eu filmar isso daqui para ver depois. E o Rafa, cara, fez o trabalho bonitinho, documentou tudo, e ficou muito legal de ver essa construção do começo ao fim, e no final um pós também, que aí a gente fez o contraste de como era o movimento, de como que ficou no pós. Foi sensacional, e acho que para quem nunca viu um caso, né, conduzido do começo ao fim por alguém experiente, foi aquele estalar de, não só entendo o que é possível, mas entendi que existe um caminho e que numa próxima talvez eu consiga percorrer esse caminho, ainda mais porque a prática foi nesse sentido. Eu acho que uma carência grande na reeducação funcional, de fato, documentar, né? Documentar e mostrar conduta, e tudo fica às vezes muito numa discussão, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, mas cara, deixa eu ver isso aplicado, né? Então acho que condutas, acho que é um caminho, né? Uma vez que a gente tá pegando um público, vamos dizer, selecionado também, que já sabe avaliar e tal,
Cara, aumentar repertório é um negócio que muito físio se queixa, né? Essa é uma queixa comum mesmo. E então acho que foi bem legal nesse sentido mesmo. E o que eu achei legal desse evento em si foi o lance de que a gente traçou uma dinâmica interessante. Quer dizer, avaliamos, paramos na avaliação. Agora o que vocês fariam? Bom, a conclusão do caso é essa. Como seria a construção de uma sinergia aqui? Como seria a construção de uma estabilidade? Vamos lá, vocês, para o caso em específico, jogador de futebol e tal. Aí cada um montou as suas estratégias de base Exercícios postural mais mais de base. baixo, intermediário, mais avançado. Tá, vamos ver como foi de fato na prática. Aí, Teve esse contraste entre o que foi pensado pelo pessoal que participou no curso e o que realmente você fez. entre aspas, um gabarito, porque no fim das contas a gente entende que conduta não é para ser algo fixo, desde que o objetivo esteja claro. As condutas estavam todas corretas, só que foram por caminhos um pouco diferentes. Tá tudo bem, a resposta motora ao final provavelmente seria positiva, semelhante. Então foi legal de ver isso. Tava indo todo mundo no mesmo caminho, com caminhos diferentes daquele que foi traçado efetivamente para o caso, mas você vê que isso traz uma segurança. Quer dizer, o físico passa por aquilo e fala, pô, eu não tô fazendo exatamente, mas eu tô com o mesmo objetivo e vai funcionar também, né? Então foi bem legal isso. E o último, a gente voltou para Lagon, né, nessa linha das discussões, onde a gente já tinha percorrido por 9 episódios, feito 3 discussões de aprofundamento ali um pouco mais teóricas, e a gente juntou todos esses pontos para falar um pouco mais sobre funcionalidade no esporte e como atuar do começo ao fim, usando todos os conceitos lá de trás para modificar o comportamento motor, o gesto esportivo em busca de melhores resultados, tanto do ponto de vista de risco, né, reduzindo o risco, quanto do ponto de vista de performance, trazer uma melhor eficiência, né, e aí garantindo que a pessoa consiga continuar executando aquilo que ela se propôs, só que com algo que satisfaz tanto a demanda do sistema musculoesquelético, né, quanto do sistema nervoso. Então, essa talvez tenha sido a mais prática de todas, né? Bem mão na massa, um time mais enxuto aí, então o acompanhamento ficou bem próximo e encerrou esse ciclo com chave de ouro. E daí a gente trouxe muito aprendizado para a gente, do ponto de vista de como deveria funcionar essas discussões para um próximo ano, o que a gente tem que fazer do ponto de vista de como casa os episódios com a discussão, como que a gente leva as coisas para a prática. Até uma das coisas que o pessoal comentou com frequência, a gente queria que essas discussões fossem relativamente objetivas, e aí, na verdade, o pessoal falou, não, eu prefiro que elas tenham mais tempo, ali dure pelo menos um período de 4 horas, a gente estava fazendo um período de 2 horas. Então, foi muito feedback e que foi precioso para a gente, que para um próximo ano a gente vai arredondar ainda mais. E assim, a gente já sabe que não é discussão de aprofundamento, é no nível de um workshop mesmo. Exatamente. É algo mais profundo que o pessoal quer e a gente está disposto a isso também. É isso, já que as pessoas estão se disponibilizando a estar em um período que seja num espaço para aplicar e tal, cara, esse período ao invés de 2 horas pode ser de 4. E uma coisa que a gente percebeu a partir dos feedbacks, não só desse, mas de todos, mas em que nesse a gente aplicou essa mudança a partir do feedback, foi a questão da prática expositiva, né? O pessoal gosta de participar, pôr a mão, mas o pessoal quer ver como é feito. Eu acho que em 4 horas é possível as duas coisas. É possível ver, né? Se a gente mudar esse formato, é possível... Cara, vamos ver como que o Rafa faz, como que o Franco faz, como que o Cássio faz, como que a Jéssica faz. E agora deixa eu testar. Em 2 horas no formato anterior talvez não dê, mas agora com 4 dá pra gente cogitar das duas maneiras. E é bem natural pensar nisso, né? Às vezes a gente acaba sendo meio besta até no pensamento, eu vou dizer assim.
Imagina você estar numa sala com diversos outros fisioterapeutas que muito das vezes você não conhece. Né? Cada um vindo de um canto, fisioterapeuta, eu falei fisioterapeuta aqui, mas treinador, né? Aqui tem o caso do Anderson, que é treinador, e você não conhece ninguém. Você está indo para um lugar em relação a uma busca por aprender um raciocínio que você não tem tanto contato. E aí o pessoal te joga lá no meio do leão, né? Da assim, cova vai. dos leões e fala, e aí, como que você faria? É um pouco, né, embaraçador, digamos assim, né? Pô, tipo, ainda numa situação de desconforto. Então, se a gente muda e pivota e fala, ó, calma, é assim que a gente faria, né? Já que a gente está partindo do ponto que a gente executa isso diariamente, ó, é assim que a gente faria. Dá um conforto para a pessoa de falar, pô, eu não estou tão distante disso. Ou, puta, que sacada legal, eu também poderia fazer assim. E aí quebra essa barreira inicial para a pessoa poder se expor numa boa depois. Né? Então cria esse ambiente de primeiro você vai, depois eu vou. Então acho que um aprendizado que era óbvio, se a gente tivesse pensado um pouquinho mais, talvez a gente tivesse chegado, mas é coisa que é só a prática. Tem coisa que só a prática para mostrar mesmo. Às vezes você tem a ideia de que a pessoa quer ali treinar, pôr a mão na massa, enfim. E não é tão claro. É mais a curiosidade de ver a cozinha como funciona por dentro, né? Você dá aquela espiada, você vai no restaurante e fala, os caras trabalhando, mas não preciso pôr a mão ali. Eu só quero ver porque na hora que eu for para minha cozinha, eu quero tentar fazer igual. E o lance, assim, é que é fato que a gente, cara, tem o nosso modus operandi, a nossa forma de trabalhar, tal, o nosso raciocínio, mas sempre foi, em todos os episódios, uma discussão muito aberta, né? Tipo, as dúvidas estão lá, você pode trazê-las e você pode sugerir outra maneira, você pode contestar, e aí, cara, o espaço é para isso, entendeu? Então, a gente... Pô, é muito contrário a fórmulas, né? Então a gente não tá levando uma fórmula, né? Apesar das pessoas se sentirem mais confortáveis em ver do que atuar logo num primeiro momento, não é uma fórmula. Né? Eu acho que é um direcionamento. Perfeito. Um mentoring. E aí nessa linha, eu queria aproveitar para agradecer as clínicas que abriram o espaço para a gente. Então, Lagon, Alpes, Endure, tiveram outras clínicas depois que chegaram na gente, vocês vão fazer mais coisa nessa linha? Pô, não quer fazer aqui? E a gente simplesmente naquele momento não fez porque não tinha proposta para isso, porque do ponto de vista das discussões, dos episódios ali casadinhos, a gente tinha concluído e testado o que queria, e a gente já tinha endereçado os cursos, né? Exatamente. Tem mais clínica para agradecer, mas vem na sequência, que teve mais relacionado com outros projetos que vieram. Ano cheio, olha lá, por falar nela, Esfera. Cris, vem aqui, vem agradecer aqui em nome da Esfera. Aliás, a gente vai te agradecer, você fazendo parte da... Vem aqui. A Cris, a gente precisa agradecer a Cris, obviamente, por colaborar com essa questão do espaço, ela e o Lucas Torricelli. Senta aqui, ó, Cris. Pode ficar nessa. Eu vejo ali se eu caibo do lado, senão você fica aí. Não, acho que cabe, se eu vier pertinho aqui. Tá, então... Fica aqui, ó, pode ficar aqui. Eu vou lá. Então a Cris, a gente precisa agradecer, obviamente, pela colaboração do espaço junto ao Lucas Torricelli, lá da Esfera, fisioterapia esportiva. E agradecer o ano inteiro por estar aqui, ó. No backstage. No backstage, escutando asneira o tempo inteiro. Deixando vazar algumas. Deixando vazar algumas coisas de backstage, que a gente ficou sabendo que no máximo umas 2 pessoas devem ter ouvido algumas coisinhas, ou 3, tá bom? Você que ouviu, você sabe. Mas não foram coisas... Nada muito comprometedoras, assim. Eu nem lembro, mas depois vocês me contam de novo. Não, vamos contar agora. A Cris fez o trabalho de cortar, a gente bota no meio aqui. E obviamente pelas edições todas, enfim. Obrigado, Cris. É um prazer. Falta você tomar um Negroni aqui só. É um prazer estar com vocês. Muita aprendizagem, muito trabalho, mas feliz de estar aqui no meio de vocês. Pô, legal, legal.
A Cris, cara, já é de casa. Já, total. Total de casa. Pode ficar aí, vai terminar o episódio aqui com a gente agora. A gente vai ter que dar um jeito de passar isso. Não, pode deixar. Mas vamos falar da Esfera, então. A Esfera, pô, abriu as portas pra gente. No primeiro momento, esse curso gigante. Galera da Consagres que já tinha feito o curso com a Breaks for Share, então o contato veio daí inicialmente. Se quiser falar um Não, deixa eu pouquinho. até falar isso, porque do ponto de vista da fusão que teve, Movimento em Foco e Brains for Share, é importante dizer isso. Movimento em Foco, que vocês conhecem aqui pelo podcast, funciona sempre como esse megafone que vai divulgando as coisas, vai tornando mais acessível todo o conteúdo que a gente vive na prática, as pessoas com quem a gente convive, que são profissionais excelentes. E, em paralelo, a gente tinha, né, eu vou dizer assim porque já fundiu, uma empresa de ensino, que é a Brains for Share, que estava eu, o Cássio e a Jéssica, e a gente falou, pô, a gente está direcionando energia em paralelo, sendo que tem coisa que tem muita sinergia, não faz sentido, já que no Movimento em Foco tô eu, o Rafa e o Cássio, né, pô, o que a gente faz para unir as forças e carregar uma única bandeira na mesma direção? E lá atrás, a gente sempre fez coisas muito customizadas, né, na nossa forma de ensino. Claro que tinham os cursos online, mas a gente sempre teve essa demanda do ponto de vista meio de consultoria, monitoria. Então, eu vou dizer do Cláudio Baix, por exemplo, lá do Instituto Baix, que falou, vocês topam fazer um trabalho de mentoria com um fisioterapeuta meu, porque eu quero que ele traga um pouquinho da visão de gravou vocês com a para gente, cá. né? O Vitor. O Vitor gravou Sim. com a gente faz um tempo, não lembro o Gravou. episódio, Foi mas... na época que ele estava fazendo fellow. Então a gente montou de cabo a rabo um programa de fellow de 3 meses, em que ele vinha, fazia uma imersão, acompanhava atendimento, tinha discussão todo dia, e depois ele ia lá, isso durante uma semana, ia lá, atendia os casos dele, e a gente discutia semanalmente os casos, a aplicação, fazia isso pelo restante do mês, digamos, 3 semanas. Aí voltava no outro mês, uma semana aqui, 3 semanas lá. E aí depois dessas 3 semanas, 3 meses só nesse follow-up dos casos. Então, cara, não existe na fisioterapia algo tão customizado assim, tão direcionado para a prática real. Então foi algo que a gente fez de acordo com a demanda. E uma outra demanda que surgiu foi essa da Consagres, que o Igor e o Vinícius, Igor Icone e Vinícius Nevado, Igor tá aqui, Vinícius o Vini estava em em Madrid, Madrid, né? que tá voltando agora, acho, pelo que eu vi, né? Tava com o Hendrick lá. Exatamente. E aí eles falaram, pô, a gente tem aumentado muito nossa demanda com os atletas ali, tanto do profissional quanto da base, e a gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento para poder trocar muito bem com os outros profissionais que estão no clube, que assessoram esse atleta, então médico, fisioterapeuta e tudo mais. E para a gente falta um pouquinho do conhecimento mais do ponto de vista de lesão, fisioterapia e reabilitação. A gente gosta do jeito que vocês trabalham, a gente trabalha lado a lado aqui, vocês não montariam algo pra gente? Pô, Isso a planejamos. gente tá falando de 2023, né? E aí a gente planejou ali meio que uma pós-graduação mesmo, de como a fisioterapia atua e o que é necessário o profissional de educação física saber, conhecer, para poder dialogar bem, mas para poder também fazer uma linha de contínuo ali, fisioterapia, preparação física, campo, que não tenha degraus, né? Que seja um contínuo mesmo. Então a gente planejou isso e tocou com praticamente essa turma aí ao longo de um ano. A experiência foi bem legal. E aí eles foram para a vida, executaram as coisas e vieram com uma demanda um pouco mais específica esse ano. Exatamente. E a demanda era por um curso voltado para técnicas de liberação miofascial. E aí ninguém melhor que o Luca Sonicelli estuda pra caramba isso, fáscia, músculo, tecidos e osteopata pelo IDOT.
tem uma Tem visão, uma mão muito boa. uma mão muito boa e uma visão muito crítica também a respeito daquilo que por muitos é considerado técnica, né? Então, assim, beleza, e da Rolfing, você foi fera, mas vamos lá, neurociência tá apontando para outro lado também, né? Então, não é exatamente dessa forma que você explicava, ou que outros pesquisadores mais antigos explicavam. Funciona mais ou menos por essa via. Então, cara, tudo a ver com a gente, né? Tipo, atualização, e mais do que atualização, personalização, né? Então, acho que o tratamento que ele veio, falou aqui, né? É uma conversa tátil, né? Uma conversa tátil com o sistema nervoso ali. E, pô, desafiador, um curso com uma galera muito qualificada nas suas áreas, especificamente na educação física, na preparação física, mas não acostumada a lidar com terapia manual. Então, um desafio bom e que tinha essa demanda. Tinham atletas na mão deles ali, que eles poderiam eventualmente precisar de uma técnica de terapia manual que seria muito bem-vinda para determinados E momentos. principalmente para saber quando indicar, né? Porque em indicar vários também. momentos, putz, como que o atleta faz? Chegou quebrado aqui, o que que eu posso fazer aqui já com ele? Mas também o que que eu deveria direcionar para esse atleta fazer para se recuperar, né? E estar pronto para uma próxima sessão comigo. Isso. Então, um curso grande, cara, com muita gente. Foi bem legal, foi puxado, mas foi legal. Esse curso, a gente gravou ele nessa edição, na edição seguinte também gravamos. Talvez a gente utilize-o de forma comercial aí. Então, puta, quem tiver interesse, fique de olho, continue de olho no Movimento em Foco, que, puta, você que não teve oportunidade de participar, pode ser que você tenha a oportunidade de, pelo menos, ter a parte teórica ali, o acesso a isso. E não só a teórica, mas a prática visualizando. E aí você consegue testar isso nos seus pacientes, testar com, seu irmão que mora com você, seu cachorro. Enfim, legal, gostei pra caramba. Foi também uma novidade pra gente, né? Uma grande novidade. Pô, a gente... até então a gente fala de movimento e tal, pô, a hora que vai fazer um curso de terapia manual, realmente a gente precisa se associar com quem entende e a gente entra com um pouco da expertise da neurociência e a expertise de como fazer um evento, né, minimamente. Então acho que é isso. Exatamente. E deixa para brilhar quem... Deixa pra brilhar quem foi feito pra brilhar lá, ó. Tá de branco, único de branco. Muito bom. Próximo evento deve ser o de liberação. Perspectiva. Não, já. Voltou. Acho que tem mais uma. Vamos lá. Passa na setinha. Ele tá na seta, acho que pode ser mais fácil. Voltando. Aí. Mais uma só. Aí. Esse já. Boa. E tivemos a segunda edição do curso de liberação miofascial. Aquele que a gente mostrou foi voltada para o futebol. Então, Exato. os meninos estão acostumados a lidar com o atleta do futebol, então a gente acabou focando mais em grupamento muscular de membro inferior. E aqui a gente já tinha um público diferente, uma turma menor, o que deu mais chance da gente fazer algo talvez com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade, passar pelos músculos ali, pela palpação, pela anatomia palpatória e pelas técnicas musculares de forma um pouco mais tranquila, um público de fisioterapeutas. Então, fisioterapeutas estes graduados, Pós-graduados. muitos deles pós-graduados, né? Então, olha só, né? É realmente um público bem qualificado, né? A gente não está lidando com... Porque é muito comum, né? Vamos fazer um curso de liberação miofascial. Geralmente a pessoa faz no meio da graduação. Faz no meio da graduação curso de liberação miofascial para terminar a graduação e já sair atendendo, né? Vamos pôr a mão na massa, pelo menos se eu não tiver paciente de reabilitação, eu já estou atendendo alguma coisa, fazendo um recovery. Aqui não, demandas já de
provavelmente de atendimento de uma complexidade um pouco maior de físios que estão aí no mercado, né? Tanto que as dúvidas foram bem direcionadas para isso, né? Uhum, Eu tenho um caso X, como que eu poderia atuar com isso daqui? uhum. Que técnica, que posicionamento, né? Então, tudo bem já pensado no como que eu vou usar. E aí eu volto lá no lema, né? Compartilhando cérebros. Então, a gente está aí pegando alguém que entende muito nesse caso. Vamos pensar o Lucas Tonicelli como o cérebro que, pô, do nosso grupo aí domina bastante esse assunto. E aí a gente compartilhando um pedacinho desse cérebro, como que ele resolve esses problemas e levando para a prática de cada uma dessas pessoas. Olha o quanto que a gente amplia o alcance, a resolutividade dos casos, né? Pô, é realmente na veia ali a diferença na vida do paciente. E aqui foi muito legal alguns dos comentários ao longo do próprio curso. Você lembra o nome dela? Não vou lembrar. Eu lembro que ela foi uma das pessoas que falou assim pra gente no meio do curso: Nossa, mas eu tava esperando alguma coisa diferente. Mas tá diferente, mas tá muito bom também, tá melhor. Porque o pessoal tava esperando uma massagem zona clássica, mais voltada para um recovery e tal. Que inclusive é algo que a gente vai falar talvez pro ano Sim. que vem, talvez role essa oportunidade de falar mais de recovery. Mas aqui um curso voltado para liberação miofascial para queixas específicas, né? Buscando resolver questões e auxiliar em processos de mais de reabilitação mesmo, né? Então ela foi uma das pessoas que eu lembro que falou, pô, diferente, mas muito legal, muito mais legal do que eu imaginava, né? E o Lucas comentou que era o mesmo professor, era o mesmo conteúdo, mais ou menos, mas foram dois cursos que fluíram de jeitos totalmente diferentes e que a turma foi conduzindo mesmo. No primeiro, talvez a parte teórica tenha sido um pouco mais esmiuçada, porque não eram fisioterapeutas, e esse ele sentiu que ele pôde caminhar muito mais rápido E e mais para passar a prática. e ter mais tempo na prática, porque eram pessoas que já tinham uma outra vivência, né, uma outra formação. Legal. Total. E esse é um curso que pro ano que vem a gente já tem ele pré-encomendado pro ABC, né? A Juliana Craveiro, que Sim, gravou sim, com a sim. gente, ela já tinha Santo falado, André que ela fica? ela já tinha falado se a gente poderia fazer um desse lá. E aí acabou que para esse ano a agenda não bateu, mas com certeza para 26 a gente faz bater. Legal, legal. E a estrutura da esfera aí, pô, deu muito certo pra essa quantidade, pros meninos, o curso dos meninos também deu certo, dava pra colocar até mais maca aqui, mas aqui foi ideal. Foi muito legal, cara, muito legal. E, pô, a divisão de teoria, prática, volta, teoria um pouquinho, prática de novo, cara, isso, essa possibilidade de mesclar tudo isso, eu acho que, cara, bom, o curso que a gente fez esse final de semana é isso, a nossa cara é essa mescla. Então, realmente é muito diferente do que existe por aí no mercado, né? É isso. É isso. E para encerrar, Para encerrar, acho que aqui a gente já tem um gancho que lá em 24, uma das pessoas homenageadas lá pelo movimento É Meu Foco foi a Isabela Rossi, que é vice-presidente da Max Recovery, e que a gente já tinha uma parceria, já tinha, né, momentos e vínculos, mas foi um momento que talvez teve ali a primeira aproximação a ponto de estreitar esse laço para o curso. Então a gente trouxe material da Max Recovery para entender como que a liberação mais os materiais podem somar ali para a prática no dia a dia com o paciente. Então a pistola de vibrocompressão, a bota de como que é? Pistola de vibra. Percussão. Percussão. E a bota de compressão. E ali foi algo muito embrionário, ali de última hora, mas já foi legal. E aí, para esse último curso, Deu foi tempo onde de bolar mais coisa, né? tudo aconteceu muito bem. E olha que legal, a gente tem o grupo do WhatsApp, onde ficam as pessoas interessadas em próximos cursos, em próximas ações nossas, e a gente fez ali
um forms, né, para coletar deles o que eles teriam interesse para a gente direcionar um próximo encontro, um próximo curso. E aí a demanda veio para alguns assuntos, sendo que o primeiro deles foi futebol. E a gente falou, então vamos montar algo voltado para o futebol na linha que a gente acredita com o Movimento em Foco. E lá no começo do ano a gente falou, seria legal se a gente tivesse um simpósio do Movimento em Foco. Então a gente trouxe algo que foi quase uma estrutura assim, né? Então dias de evento, sessões com profissionais de áreas diferentes, e aí não foi um simpósio, mas foi um curso mesmo, só que voltado para saúde e performance no futebol, que acho que foi a cereja do bolo, foi um evento para encerrar com chave de ouro. Né? Não, com certeza. Foi crescendo, né? Foi crescendo o tamanho dos cursos, a responsabilidade. E aí o tamanho da responsabilidade dá pra ver nessa foto aqui. Tava falando pra Cris antes do Franco chegar que eu não dormi um dia direito a semana passada. Preocupado, ansioso pra caceta. Mas essa galera, cara, e aí acho que não tá todo mundo que participou do Não. curso, porque teve gente que participou No primeiro no dia. primeiro dia, teve gente que participou no segundo, mas só no período da manhã, aqui foi ao final do curso, né? Mas devia ter mais umas 3 pessoas E ali, teve gente que provavelmente. fez só online, né? Teve Então, gente que acompanhou online, por exatamente. exemplo, a Xin, né, que foi aluna da FIS e hoje em dia mora fora, mora em Taiwan, ela fez o curso. Teve mais gente, só que aí eu não lembro se tá no Brasil e em outra cidade. Depois a gente tem que ver os dados lá, mas para mim é muito categórico. Pô, você tem alguém em Taiwan fazendo seu curso. Isso é Isso é legal demais. Legal demais. E um corpo de professores realmente muito gabaritado ali, que a gente conseguiu trazer uma galera que trabalha efetivamente com alto rendimento no futebol, a citar Nicolas Roselli no Palmeiras, Guilherme Gilda no Palmeiras, o Michael de Paula, que deu aula de periodização do treinamento, fisiologista do Corinthians, o Igor Icuno trabalhou comigo no Palmeiras e atualmente é sócio da Consagres, empresa especializada em preparação física para atletas do futebol. Então, E olha assim, que legal, lá atrás o Igor veio fazer um curso com a gente sob demanda para eles melhorarem e hoje tá dando ele junto com a gente dando curso, né? Então, o quanto que esse ecossistema vive junto e se retroalimenta, eu acho isso fantástico, cara. E fora a galera toda do Referência Futebol Clube que tá aqui. Agradecer bastante o Matheus, gestor de saúde lá do Referência, que abriu as portas, uma estrutura animal para dar curso nesse formato nosso, pô, teórico, prático, muito espaço, que é basicamente o que a gente precisa, né? Então, utensílios também, mas basicamente espaço. E, cara, funcionou muito, muito bem com aquela característica do teoria prática. Aí, se não é a prática mão na massa, é a prática expositiva. E, cara, gostei demais. E, cara, especialmente agradecer, assim como a gente agradeceu às outras clínicas, agradecer ao Referência, especialmente o Matheus, que abriu as portas e que merece parabéns mesmo, porque, Tem feito um trabalho cara, tá foda. fazendo. A gente foi pra lá um fim de semana antes para conhecer o espaço, bateu um baita papo, passou a tarde toda com ele. Ele apresentou tudo das instalações lá do clube, que, cara, é grande, mas é o suficiente, assim, também não é gigante. Sim. E o que tem, cara, é tudo muito bem pensado, porque ele sabe que o dinheiro é um recurso finito e que não dá para tudo lá na ótica do que eles têm. Então, realmente, assim, ele sempre falou, a gente tem o que precisa, a gente faz do jeitinho que tá aqui, mas vai crescendo aos pouquinhos, vai melhorando. E, cara, é um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. E que ele está buscando colocar um pouquinho mais da visão que a gente tem na reeducação funcional. E aí o que eu achei mais legal que é essa construção do contínuo que a gente falou. Lá que o Igor estava buscando com eles na Consagres, o Matheus está buscando de cabo a rabo. Da fisioterapia até a beira do campo. Então, puta, espero que 2026 seja um ano muito promissor. Pro Referência, para eles lá e para toda a construção. Fiquei muito feliz de ver isso. Não, foi muito legal.
ficou claro a preocupação do Matheus com todos os processos lá dentro. Ele traz que uma coisa que ele mostrou, né, em vídeo, assim, falou, cara, olha como era o lugar que a gente ficava antes, aí, pô, uma estrutura pior, tal, não sei o quê, e aí, pô, houve a mudança para esse endereço, e aí ele teve um pouco mais de liberdade para definir exatamente como que seria esse espaço, o treinamento, a físio, e é muito legal, principalmente da parte do presidente do clube também, pô, Essa abertura e essa confiança. abertura e confiança, e, cara, e assim, muito legal mesmo, muito legal. Tá fazendo um trabalho muito sério, assim. Muito sério. E nesse curso a gente já teve uma presença mais robusta ali da Max Recovery, que aí eles nos cederam 2 botas de compressão, 2 espreguiçadeiras, e aí a gente teve basicamente um espaço wellness enquanto o pessoal estava assistindo o Imagina curso. se assistir aula Fazendo numa uma botinha. espreguiçadeira que, aliás, a gente divulgou como uma espreguiçadeira comum, mas não, era um negócio inflável, super macio. E com a bota de compressão, mano, você assistindo aula, anotando no seu iPad, no seu caderno, pá, tranquilo, um cafezinho do lado, tranquilo, né? Não, Assim, ver bem curso legal. assim, mano, E sabe o que era legal? É ver a sazonalidade ali do uso, porque durante o período da manhã todo mundo ainda tá de boa, à tarde, filho. à tarde era briga. Aliás, pra a seleção foi boa de ter a prática de manhã. Uhum. Nossa, se ficasse pra tarde, nossa, a chance de lesão também ali, de galera almoçando um churrasco na hora do almoço e voltar pra fazer a avaliação funcional com mudança de direção depois, não ia dar certo. A gente acertou nisso. E aí vamos falar um pouquinho do curso. A gente teve ali um bloco do primeiro dia que foi bem voltado para lesões, diagnóstico e reabilitação dessas lesões, que no primeiro período a gente teve o Guilherme Dilda, que é médico do esporte, junto com o Nicolas Rosselli para falar de lesões musculares e junto com o Cássio Siqueira, que é nosso co-host aqui, para falar de lesão microtraumática. Aí almoço, voltou para o período da tarde para falar daquelas lesões que têm uma característica um pouco mais ortopédica e podem acabar em algum momento indo para um desfecho cirúrgico. E aí nossa escolha foi colocar o Marcel Sobrado, que é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Aliás, gostou muito do curso, né? Gostou? Gostou muito. Falou, cara, aprendi demais com ele, não sei o quê. Gostou pra caramba. Legal, né, cara? Legal porque é isso, né? Todo mundo que está envolvido ali é super fera na sua própria área, mas tem muito para aprender das outras coisas. Né? E o Marcel é um cara 100% também, né? E aí ele falou junto com a Jéssica sobre entorses de joelho e com o Rafa sobre entorses de tornozelo, né, Rafa? Cara, gostei, foi muito legal. Acho que isso foi uma diferença, assim, você pegar, porra, cursos na fisioterapia. Quando que você vai ter oportunidade de ter uma aula No com mesmo um fisioterapeuta no mesmo palco, os caras dividindo e aula, assim, Sinérgica, né? sinérgica junto com o físio e um ortopedista, cara. Dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente. No máximo, você vai ver isso sei lá, num congresso da SBOT, e que as aulas são separadas, assim. E você pega o ferão da ortopedia, o ferão da fisioterapia, cada um fala a sua parte e pronto. E elas não se conversam. Cara, E aí não. no máximo depois você tenta fazer uma mesa redonda para ver o que extrai dali, né? Então, cara, muito diferente com pessoas que trabalham juntos, né? Tipo, diferencial, eu achei que tem muito a cara do movimento em foco, essa coisa de ser disruptivo até nesse sentido, né? A teoria com a prática, as áreas mescladas e, nossa, foi muito, muito legal, velho. E uma mesa redonda no final desse dia para falar sobre prevenção. Mesa Que redonda. está disponível já para você, se você não ouviu. Tá Já disponível tá no Spotify. Coloquei disponível hoje. como Coloquei episódio. hoje. Colocou hoje? Coloquei exatamente hoje, dia 17, tá no Spotify. No YouTube acho que vai demorar um pouquinho, mas no Spotify já tá lá. Show demais. Mesa redonda, eu, você, Marcel e Jéssica. Essa primeira. Cara, eu falei um negócio no curso que eu não sei se todo mundo botou uma fé, mas que pra mim é muito verdade. No que diz respeito ao futebol, apesar de eu ter sido de todos ali que deram o curso o que jogou melhor. Não. Tem gente que vai contestar isso daí. Eu não vou contestar, obviamente, porque já me botaram de goleiro lá, né?
Mas ali do ponto de vista de prática do futebol, hoje em dia, pô, tem pouquíssima prática. Tem o paciente que vem na clínica que tem a demanda, mas que é muito diferente de alguém que está vivendo alto Sim. rendimento. E, cara, tenho total tranquilidade de entender e falo isso numa boa. E eu fiquei muito feliz de estar em um lugar em que eu estava envolvido com todo mundo ali, trocando ideia, e eu era o mais fraco da roda, sabe? Eu tinha muito para aprender ali. Pô, o curso para mim foi muito legal, Foi cara. muito legal, cara. A gente aprende mais fazendo também, organizando, né? E aí, segundo dia, Nada a ver. num primeiro momento, foi a nossa prática, a nossa teoria barra prática, Movimento em Foco, comandando a manhã do domingo. Primeiro começando com um coffeezinho maneiro, então um diferencial aí pros cursos do Movimento em Foco. Em que a gente basicamente falou de avaliação funcional, começamos com a Jéssica trazendo um pouco da avaliação funcional dinâmica, o AFD, né, um certo protocolo de filmagem desenvolvido lá dentro do HC, que tem sido usado em vários estudos de trabalho de conclusão de curso lá dentro. E que está O sendo mestrado o dela mestrado está dela. sendo baseado no AFD. E que vale falar que foi ela e o Cássio que desenharam. Então, pô, ela tem propriedade sobra para falar, né? Exatamente. E o AFD que, enfim, foi como está sendo base para o mestrado dela, e que ela aplicou, pô, por onde passou, pelo menos parte dele, para estratégias preventivas dentro do futebol feminino, em que alcançou resultados muito significativos, que é o que ela tem trazido, vai trazer como dados no mestrado dela, lá no São Paulo, e que ela tem usado base desse AFD também em avaliações funcionais dinâmicas dentro do Palmeiras, do profissional masculino. Então, e aí ela, depois de apresentar o AFD, trouxe pra gente um caso, né, de um atleta do Palmeiras, uma avaliação, pô, o que foi encontrado naquele primeiro momento da avaliação, como que foi a reavaliação depois de ter sido feito um trabalho ali voltado para a reeducação de alguns gestos específicos que continham risco. E dali, aí já vamos pensando numa prática. O Cássio trouxe inicialmente alguma parte teórica falando sobre o que seria considerado um movimento ideal, né? Aliás, não, isso foi depois, Não, desculpa. foi. Na verdade, a gente fez a filmagem de todas Isso, a gente já fez a as filmagem ações logo na ali sequência. importantes do AFD. Todo mundo experienciou ser filmado, né? Percorrer o que seria a filmagem, e escolhemos algumas pessoas para filmar, e dessas pessoas filmadas, escolhemos um caso para avaliar realmente, né? Então, pô, foi muito vivo o curso, né? Tipo, e a qualidade das filmagens depois, para quem assistiu online, que curso que você vê em tempo real, a avaliação acontecendo, aí essa avaliação é jogada lá depois na tela, discutida com todo mundo, encontram os erros ali, as falhas, e aí na última sessão Isso foi muito foda. ainda teve a intervenção de como que você Teve a agiria intervenção. para corrigir aquela falha apresentada. muito Então, foda. cara, não é que assim, faria isso. Não, a gente fez isso. A gente avaliou em um momento, a gente apresentou e mostrou o que tinha de falha, e a gente mostrou como intervém. Cara, foi muito foda mesmo. Então, novamente, esse curso talvez, né, uma vez gravado também, talvez fique disponível para quem não viu, vai estar lá na plataforma. Acho que Hotmart inicialmente, mas depois a gente vai ver se vai ser isso. Mas essa foi a nossa manhã, pô, extremamente, e aí é isso, teórica, prática, misturado. Muito mesclado. E o legal foi ver a participação de todo mundo, pô, tirando dúvidas o tempo inteiro, acho que foi muito legal. E aí, enfim, estamos falando de avaliação, algum nível de intervenção, inicialmente, daquele atleta, aquele paciente que está ali no momento, às vezes pós-lesão, ou enfim, tratamento, mas que esse cara vai querer voltar a performar. Aliás, era um curso de saúde e performance no futebol. E aí, para performar, como é que faz? Aí entra o segundo bloco do segundo dia, né? O período da tarde do segundo dia, que foi periodização do treinamento
e Princípios do Treinamento, com o Igor e com o Michael De Paula. Então, ali são bases para você saber como performar a partir daqui. Esse cara está reabilitado, passou por um processo que seja de reeducação do movimento, e aí ele precisa fixar isso aqui, transferir para o campo cada vez mais, ganhar capacidades dentro de um calendário desafiador, dentro de pressão, dentro de, enfim, vários aspectos, pensando em esporte de alto rendimento. E aí eles trouxeram várias nuances nesse Cara, sentido. foi animal, assim, o Michael De Paula eu não o conhecia e, cara, foi um cara que com certeza a gente vai ver muito aqui, ganhou espaço pra gente aqui no Movimento em Foco, domina muito o assunto, fala muito bem, nitidamente é um cara metódico e preocupado com o processo, e que, cara, trouxe com muita clareza o quanto aquela periodização clássica ela não atende a um calendário do futebol profissional, que você precisa, não do cara performando bem num momento X, daqui, sei lá, 6 meses. Você precisa ele performar bem daqui uma semana. Não, e você precisa dele constantemente performando bem. Né? Esse é o desafio acima de tudo. Então, como que você deixa sempre o cara em estado de prontidão? Foi muito legal isso, cara. E esse momento em que você tem um fisiologista que trabalha dentro do clube e um preparador físico que faz um trabalho extra clube, e você tem os dois conversando, dividindo a aula, dividindo opiniões, trabalhando depois numa mesa redonda, puta, pra mim foi o ponto alto do curso. Cara. Legal demais. E mesa redonda. Como foi essa última mesa redonda? Foi boa também, hein? Gostou? Eu gostei, cara. Eu tava de fora. Diferente quando você tá de fora, né? Você Acho presta mais atenção, né? e a última pergunta, a pergunta do Christian foi muito boa. Cara, e aí? Copa do Mundo. Cara, foi muito boa essa pergunta. Como é que faz? O que a gente precisa pro Brasil ir pra frente, né? Então... Foi legal, cara. Foi legal bom pra e caramba. inesperado. Inesperada, Né? total. Eu não tava esperando aquela. Essa mesa redonda, o Franco como mediador, Michael De Paula, o Igor Icune e a Jéssica. Então, cara, alta performance no futebol aqui, 100%. E eu estou citando a última pergunta, mas todas as perguntas foram muito pertinentes ali, né? E ali, pô, a gente, né? A gente tem que... A gente tá começando a fazer curso, então atrasou um pouquinho. Era para terminar às 5 horas, foi começar às 5h30? Foi começar às 5h30, a mesa redonda, a hora que viu já era 6h10. E a galera não ia embora, a galera tava lá para perguntar, cara, isso já é o termômetro maior de que, cara, acertamos. A galera não tá querendo ir embora, tá ligado? A galera pagou, tá lá, mas não tá lá só porque pagou, tá lá porque quer fazer pergunta. Pô, a gente avisou. Vocês podem ir embora, qualquer coisa que a gente atrasou, que, cara, vai estar, a mesa redonda vai estar no Spotify. A galera tava lá. Então, eu tô lembrando do Cássio cambaleando de um lado pro outro. Aí, na hora que eu apontei, assim, eu falei, caramba, olha o Cássio como tá lá. Acho que tá meio cansado. Algumas coisas sofreram nesse curso. O Cássio e a cadeira do Russo. A gente devia ter colocado aqui a cadeira do Russo. O Russo chegou uma hora e tava aqui, assim, ó, a cadeira entortando pra trás. Aí ele falou, a cadeira é boa. Opa, é boa. Mas aí eu dei uma cutucada no Rafa e falei, caramba, olha o Cássio ali, velho, não tá se aguentando. O que você falou? Que ele tava mais morto que o tio Paulo. Parecia tava só o tio Paulo, velho. Coitado. Tava cansado. A dieta carnívora tem dessas. Enfim, cara, mas é isso. A galera não tava lá, tava cansada, mas tava querendo ficar pra fazer pergunta e tal. E isso pra mim foi o maior termômetro. E no fim dos 2 dias de curso, né? Tipo, cara, que legal, pô, até amanhã, pô, galera animada, assim, né? E, cara, achei foda. Sim. Foda. Sim, foi bom. E, cara, foi muito legal que depois desse curso a gente já saiu dali com contatos, ideias, pedidos para outras coisas. E assim, tem coisa que a gente com certeza vai manter pro ano que vem, então liberação miofascial no esporte / futebol, com certeza foi um sucesso, a gente vai manter isso.
talvez com essa ideia de levar para outros lugares, né? Levar para o ABC, enfim. Cris agradece, né, Cris? Sim, eu vou ser muito feliz em São Caetano. Porque aqui na Vila Madalena ou São Paulo não dá. Acha seus contatos lá, vamos levar para os São lugares. Bernardo pode Vamos deixar. levar para os lugares. Vamos fazer liberação facial lá na igreja da Cris. Né? Abre o espaço lá pra gente. Bora. Vamos, com certeza. Esse curso de saúde e performance já está meio pré-definido para antes da Copa do Mundo. Claro, definir data, definir escopo certinho, mas deve voltar a acontecer aí pré-Copa. A ideia Vai ter o Neymar no curso? Os caras prometendo tudo, né? A ideia de ter um curso de recovery, aí como novidade, e aí já, né, algo que está sendo conversado com a Max Recovery, com a própria referência de montar isso de forma mais robusta, já que tem espaço, já que tem parceiro, já que a gente domina e tem os contatos, pô, junta tudo, né? Vamos executar isso. Então, é um curso para a gente vir com tudo ano que vem. E, cara, da conversa lá com o Maicon e com o Igor, um curso de treinamento de força e potência para fisioterapeutas. Isso é animal, né? isso é animal. Porque a gente não Acho que é domina uma grande isso, dor cara. mesmo. Essa é uma grande dor. Chega de fazer 3 vezes de 10. Não, essa é uma dor grande. De muita gente. E muita gente que procura trabalhar com futebol e outros esportes tem essa dificuldade na reabilitação, né? É isso. Então são algumas ideias. E se você tem a sua ideia, Manda pra gente. Manda pra Manda pra gente. a gente sempre disse aqui que a gente tem uma demanda customizada como raiz, né, de montar aí coisas que solucionem problemas práticos das pessoas. Traz que se for algo interessante e tiver demanda, apelo para o público, a gente com certeza vai considerar. É isso. E um ótimo ano para você que está ouvindo aqui em 2026. Que seja um ano de muitas conquistas para você. E de muito movimento em foco, e de muito movimento, e de muito foco. De muita saúde. De muita saúde, de muito esporte. De muita performance. De muita performance. Enfim, tamo aí. Tamo aí. Certo, Cris? Certinho. Tá feliz? Bastante. É mesmo? Temos o contrato assinado para mais um ano, Cris? Com certeza. Aí sim. Mas aí. Então vamos nessa. Muito bom. Obrigado, Rafa, por Valeu. toda a parceria e nóis, confiança tamo aí. junto. Eu sei que em alguns momentos dá uma dúvida se o negócio vai ou não vai, mas Na hora que a gente olha pra trás, a gente vê que foi, né? Então, é isso, né? na próxima que eu olhar pra frente, falo, e aí, será que vai? Vai, a gente dá um jeito de Vamos dar um fazer jeito acontecer. de fazer, é isso. Vambora. Vambora. Valeu. Valeu, Até mais, pessoal. gente. Sucesso no ano. Até mais.